Você já percebeu como, muitas vezes, não é a roupa que destrói a imagem de uma mulher, mas a forma como ela reage? Pode ser uma crítica, um comentário maldoso ou até alguém que tenta provocar de propósito. Se você perde a calma, toda a sua elegância se desfaz em segundos. Mas quando você domina suas reações, transmite algo que nenhuma marca cara consegue comprar: presença, sofisticação e poder silencioso. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje: como uma mulher elegante aprende a nunca se irritar, não importa o que digam ou façam. Qual foi a última vez que alguém tentou tirar a sua paz ou ferir a sua autoestima? Como você reagiu? Compartilhe sua história nos comentários. Hoje você vai descobrir que a calma não é fraqueza, mas uma forma poderosa de proteção. Então, se você está pronta para dominar suas reações, blindar sua paz e, além de elegante e sábia, se tornar aquela mulher que ninguém consegue desestabilizar, aproveite para se inscrever no canal para seguirmos crescendo juntas a cada dia. Compreenda uma verdade essencial. A raiva, apesar de parecer espontânea, é sempre fruto de uma escolha. Você não se enfurece apenas pelo que alguém faz, mas sim pela forma como interpreta aquilo que foi feito ou dito. Essa percepção pode soar incômoda no início, mas é profundamente libertadora. Porque se a sua irritação dependesse única e exclusivamente do comportamento alheio, você estaria condenada a viver como refém do temperamento dos outros, prisioneira das palavras que lançam e das atitudes que tomam. A realidade, no entanto, é outra. A raiva nasce dentro de você e, justamente por isso, pode ser controlada. Cabe a você decidir se vai alimentá-lo até que cresça ou se vai deixá-la definhar até desaparecer. A maioria das pessoas, infelizmente, não percebe esse poder. Elas vivem em modo automático, reagindo de imediato a cada provocação, como se fossem marionetes que qualquer um pode manipular. É como estar em cima de uma corda bamba que qualquer sopro balança. Já uma mulher consciente e elegante sabe que existe sempre um intervalo precioso entre o que acontece e a forma como ela escolhe responder. É nesse intervalo, muitas vezes imperceptível, que mora a verdadeira força. Ali está a diferença entre perder o controle ou manter-se dona de si. Reflita sobre isso. Alguém a trata com grosseria, a interrompe quando fala ou simplesmente ignora em um momento que para você era importante. Nessas situações, você pode escolher explodir em fúria, levantar a voz, deixar a raiva comandar, ou pode respirar fundo, se recompor e dar uma resposta diferente. Não se trata de fingir que nada aconteceu, tampouco de reprimir sentimentos, mas de reconhecer: sim, isso me incomodou, mas eu decido como vou lidar com isso. Quando age dessa forma, você deixa de ser uma marionete emocional e passa a se mover pelo fio da consciência. A raiva se assemelha ao fogo. Pode começar como uma chama pequena, quase inofensiva, mas se for alimentada por pensamentos de injustiça, ressentimento ou desejo de vingança, cresce rapidamente até consumir toda a sua paz. E aqui está a grande pergunta: você está disposta a entregar sua energia, seu humor e até a serenidade do seu dia a alguém que talvez nem tenha consciência do estrago que provoca? Muitas pessoas cutucam justamente porque gostam de se sentir poderosas ao ver o outro perder o controle. Mas quando você não reage, arranca esse poder das mãos delas. É como se atirassem uma pedra em um lago e a superfície permanecesse lisa, sem ondas, apenas em silêncio. E esse silêncio, firme, inabalável e sereno, é o que verdadeiramente as desarma. A raiva, ainda que pareça surgir sozinha, sempre passa por um filtro interno. O que você pensa sobre a situação, o significado que dá, o valor que atribui. Por isso, da próxima vez que alguém a provocar, pergunte a si mesma: vou reagir ou vou escolher a minha paz? Manter a calma não significa, de forma alguma, aceitar ou aprovar o que lhe fizeram. Significa, sim, respeitar-se profundamente a ponto de não permitir que ninguém tenha o poder de controlar o seu estado emocional. Quando uma mulher compreende que a raiva é uma escolha, ela se transforma em um muro sólido diante das tempestades da vida.
Os ventos sopram, as ondas batem com força, mas ela permanece de pé, firme, serena e consciente de que sua paz não pode ser negociada. E aqui está o grande presente escondido nessa postura. Ao aprender a não se irritar de maneira automática, você descobre uma vida mais leve, clara e poderosa. É como retirar correntes invisíveis que a mantinham presa, porque a verdade é que a raiva constante funciona como uma prisão sufocante e a chave dessa cela sempre esteve em suas mãos. Jamais esqueça, não leve nada para o lado pessoal. As atitudes e reações das pessoas falam muito mais sobre elas do que sobre você. O que dizem, o que calam, a forma como reagem ou ignoram não descreve quem você é, mas revela o que existe dentro delas. Muitas vezes, por trás de um insulto ou de uma provocação, o que aparece é dor mal resolvida, frustrações acumuladas ou um vazio emocional que não sabem como preencher. O problema é que fomos ensinadas desde muito cedo a interpretar tudo como algo pessoal. Falou comigo de forma ríspida, então devo ter feito algo errado. Não me cumprimentou, deve estar com raiva de mim. Não me escolheu, logo não sou suficiente. Mas essa lógica é ilusória. A verdade é que, em pelo menos 90% dos casos, as reações das pessoas nada têm a ver com você, mas com suas próprias histórias, medos e batalhas internas. Pense nesta imagem. Alguém joga um balde de água suja em você. Você se irrita com a água? Claro que não, porque sabe que aquela sujeira não lhe pertence, não nasceu de você. É exatamente assim que funciona com palavras duras ou atitudes negativas. Elas não vêm da sua essência, mas deles. E aqui está a chave de ouro. Se você não leva para o lado pessoal, não se fere. Se não carrega o peso, não se cansa. Se não acredita, não se limita. Pessoas ferem porque estão feridas, criticam porque se sentem inseguras, humilham porque precisam inflar o próprio ego. Quando você reage com raiva, entrega a elas o poder de manipular suas emoções. Mas quando olha de longe, com serenidade, enxerga que as palavras não passam de flechas lançadas ao vento, só a atingem se você escolher se colocar no caminho. Lembre-se, isso não é sua carga, é deles. Você não precisa suportar as inseguranças, frustrações ou carências emocionais de ninguém. Quando escolhe não tomar como pessoal, não apenas protege a sua paz, mas também aprende a se relacionar de forma mais saudável, porque deixa de entrar em batalhas que não lhe pertencem e passa a preservar energia para aquilo que realmente importa: seus sonhos, seu bem-estar e o seu amor próprio. Da próxima vez que alguém tentar provocar você, mantenha-se em silêncio interior e olhe com compaixão. Pense: o que essa pessoa diz ou faz revela apenas quem ela é, não quem eu sou. Essa é a verdadeira liberdade emocional. Viver sem correntes invisíveis que prendem à opinião, ao julgamento ou à aprovação alheias. Uma mulher que não leva nada para o lado pessoal se torna uma fortaleza. Não porque seja fria, distante ou indiferente, mas porque aprendeu a distinguir o que lhe pertence do que jamais lhe pertenceu. E nunca esqueça, o seu valor não é definido pela forma como alguém a trata. O seu valor é absoluto, inegociável e eterno. Tudo mais, todo o barulho, são apenas ruídos que não têm poder algum sobre quem você realmente é. Quando você descobre que sua paz é um bem inegociável, passa a se vestir não apenas para o olhar externo, mas também para sua alma. Porque elegância verdadeira não está só no silêncio diante de uma provocação, mas também na intenção por trás de cada escolha, da forma como você fala até a forma como se apresenta ao mundo. É por isso que eu sempre digo, cuidar da sua imagem não é vaidade, é parte desse mesmo processo de respeito próprio. E se você quiser se aprofundar nesse caminho e aprender a construir um guarda-roupa que reflita essa serenidade e confiança, eu preparei algo especial para você. O e-book Guarda-roupa Inteligente vai te mostrar como transformar 16 peças em 120 de looks diferentes, práticos e atemporais, fazendo com que você, inclusive, economize tempo e dinheiro. Após o vídeo, você pode clicar no link azul abaixo e garantir o seu. Mas vamos continuar.
Treinar a sua mente para observar em vez de reagir é talvez uma das formas mais refinadas de autocontrole que existem. Cada vez que algo a incomodar, antes de ceder ao impulso, simplesmente pare, respire fundo e permita-se sentir a força desse instante. Esse respiro não é um gesto banal, é um ato de poder silencioso. É nele que você escolhe não ser refém da pressa emocional, mas agir a partir do seu centro, do lugar onde sua verdadeira elegância habita. A mente, assim como o corpo, é um músculo em constante aprendizado. Se você a treina para reagir de imediato, ela se tornará especialista em explosões, sempre pronta para devolver a agressividade a qualquer provocação. Mas se a educa para observar, pouco a pouco ela se tornará mestra na arte de manter a calma, mesmo quando a tempestade ruge ao seu redor. Na próxima vez que alguém disser algo que a espete como uma agulha afiada, imagine que você não está dentro da cena, mas sentada confortavelmente na plateia, como espectadora de um filme. Você não é a personagem que grita, chora ou se altera. Você é a observadora que analisa, que enxerga o quadro completo e decide com sabedoria se vale a pena investir energia naquela cena ou simplesmente deixar que ela passe como uma parte relevante da trama. Quando você aprende a observar em vez de reagir, descobre algo transformador. A maioria dos conflitos só sobrevive quando são alimentados. Um comentário cruel, se não recebe resposta, morre no ar, como se nunca tivesse existido. Uma provocação, quando não encontra atenção, perde a força e desaparece. E é aqui que se revela uma verdade preciosa. A calma desarma mais do que 1000 palavras. Porque calma não é passividade, calma é estratégia, é a arte sofisticada de não dar ao outro a satisfação de ver você perder o controle. Visualize esta cena. Alguém tenta acender uma fogueira diante de você. Traz a madeira, o papel e até o fósforo. Mas quem tem o oxigênio é você. Se não soprar, o fogo não cresce. É exatamente assim que funciona com a raiva e a provocação. Quando você não reage, priva o outro do combustível de que ele precisa para se alimentar da sua energia. Observar não significa cruzar os braços diante da injustiça, mas escolher um momento e a forma exata de agir. Porque nem tudo merece resposta imediata, e, na verdade, nem tudo merece resposta. Esse treino, claro, exige paciência. No começo, a mente vai clamar para reagir como sempre, levantar a voz, justificar-se, defender-se. Mas, com a prática, você perceberá que cada vez fica mais natural permanecer no seu centro e repetir a si mesma: não vou reagir, vou apenas observar. E quanto mais pratica, mais forte se torna, porque descobre que a sua paz não depende do caos lá fora, mas da decisão íntima que toma aqui dentro. A mulher que domina essa arte não é fria, não é indiferente, ela é sábia. Ela entende que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada com pessoas ou situações que não merecem. Grave isso em sua mente. Não reagir não é perder, é ganhar tempo, ganhar clareza e, acima de tudo, ganhar poder. Escolha sempre a sua paz em vez da necessidade de ter razão. Muitas discussões não nascem da busca pela verdade, mas da vaidade do ego, que insiste em provar sua superioridade. O ego quer vencer, quer exibir que está certo, que o outro está errado, que sua visão é a mais lúcida. Mas viver assim é entrar em batalhas intermináveis, que consomem energia, esgotam a alma e deixam apenas vazio no lugar da satisfação. A paz é infinitamente mais valiosa do que ganhar um argumento, porque a paz permanece quando a conversa termina, enquanto a sensação de vitória é apenas um alívio efêmero, muitas vezes acompanhado de ressentimento, distância e até mágoas que se prolongam. O grande problema é que o ego é insaciável. Ele quer a última palavra, quer provar que é mais inteligente, mais racional, mais informado. E, no entanto, esse desejo não lhe dá poder, ele a aprisiona. Pois quando a sua calma depende de o outro reconhecer que você tem razão, você entrega o seu bem-estar a algo que nunca poderá controlar: o orgulho, a mente e as feridas emocionais de outra pessoa.
Aqui está a verdade que liberta. Você não precisa que ninguém pense como você para estar em paz. Não precisa que concordem ou que lhe deem razão para sentir-se segura. A verdadeira segurança vem de dentro, da certeza sobre quem você é, da confiança na sua experiência e nos valores que carrega, mesmo que ninguém aplauda ou valide. Soltar a necessidade de convencer é um ato de maturidade e, sobretudo, de liberdade. É compreender que cada ser humano enxerga o mundo através do filtro das próprias dores, crenças e experiências. Nem todos chegarão às mesmas conclusões que você, e está tudo bem. Então, da próxima vez que sentir a urgência de responder, de se justificar ou de vencer, faça a si mesma uma pergunta simples. O que vou dizer vai acrescentar paz ou apenas alimentar o fogo? Vale realmente a pena trocar a sua tranquilidade por uma disputa de palavras? Ou seria mais elegante apenas sorrir, guardar silêncio e seguir adiante? Jamais se esqueça, o silêncio também é uma resposta e muitas vezes a mais poderosa de todas. Quem busca discutir depende da sua reação para se alimentar. Quando não a encontra, fica falando sozinho, desarmado pela sua calma. Escolher a paz não significa se calar diante de injustiças ou abandonar seus valores. Significa ser estratégica. É saber quando falar e quando se retirar, quando explicar e quando permitir que cada um permaneça com a sua verdade. Uma mulher que coloca sua paz acima de provar que tem razão não é fraca, é sábia, porque entende que a vida não é uma sequência de disputas a serem vencidas, mas um caminho que merece ser vivido com serenidade, energia e espaço para o que realmente importa. E lembre-se, muitas vezes a verdadeira vitória não está em ouvir dos outros "você tinha razão", mas em deitar a cabeça no travesseiro, fechar os olhos e sentir que não perdeu sua calma por algo que, no fundo, amanhã já não terá importância. Feche, sem hesitar, a porta para a energia negativa. Proteja-se das pessoas e das situações que repetidamente a empurram para os seus limites. Porque não importa o quanto você trabalhe em sua paz interior, se continuar exposta a ambientes tóxicos, cedo ou tarde absorverá parte desse veneno, que corrói de dentro para fora. A vida é um constante intercâmbio de energias. Algumas nos elevam como um sopro de ar fresco, outras nos drenam como um peso invisível. Há pessoas que são como o sol, iluminam, aquecem, motivam e fazem você se sentir mais viva. Mas há também aquelas que são como tempestades, chegam carregadas, escurecem o seu ânimo, exaurem sua paciência e arrancam sua alegria em silêncio. Fechar a porta à energia negativa não é frieza, egoísmo ou indiferença, é amor próprio, é respeito profundo pelo seu bem-estar. Não é sinal de fraqueza se afastar, mas prova de sabedoria. Porque uma mulher que se respeita jamais permite que alguém a arraste para um estado mental e emocional que custará horas, dias ou até semanas para reconstruir. E isso não se limita a grandes conflitos, inclui relações em que você sempre precisa se justificar, situações em que precisa se defender a todo instante, conversas que invariavelmente terminam em críticas, sarcasmo ou desprezo, lugares onde sente que precisa diminuir sua luz para caber. Esses pequenos desgastes cotidianos são como gotas que, somadas, acabam inundando a sua paz. Fechar a porta, muitas vezes, não significa cortar laços para sempre, mas sim estabelecer limites claros. É ter a coragem de dizer não onde antes dizia sim. É mudar de assunto quando percebe que a conversa se envenena. É reduzir o tempo que passa com certas pessoas sem culpa, apenas por respeito à sua saúde emocional. Isso também significa vigiar aquilo que alimenta a sua mente, porque a energia negativa não chega apenas através de pessoas. Ela pode infiltrar-se nas notícias que consome, nas redes sociais que percorre sem perceber, nos comentários carregados que insiste em ler. Cada palavra, cada imagem, cada estímulo é um alimento para sua alma, e você precisa escolher com cuidado o que coloca dentro dela.
Pense na sua paz como uma casa. Se você deixa a porta escancarada, qualquer um entra e deixa a sujeira para trás. Mas quando aprende a trancá-la, só entra o que você decide, só permanece quem é bem-vindo. A mulher que vive em paz não se expõe aos que tentam destruí-la por dentro, não porque seja frágil, mas porque compreendeu que sua energia é sagrada. Ela sabe que, ao se proteger, está cultivando um terreno fértil para que floresçam sua força, sua alegria e seu crescimento. No final das contas, cercar-se de pessoas e ambientes que nutrem a sua alma não é luxo, mas necessidade vital. Quanto mais você pratica essa seleção consciente, mais natural se torna identificar a energia negativa e bloqueá-la sem culpa, sem explicações. Porque a verdadeira liberdade emocional não está apenas em controlar o que sente, mas também em escolher com quem e com o que deseja dividir a sua vida. Quando você escolhe não se irritar, não é que o mundo se transforme, é você quem muda. As pessoas continuarão sendo quem são, os dias trarão seus desafios e a vida seguirá testando sua paciência. Mas a cada decisão consciente de permanecer calma, você se torna mais sábia, mais forte e mais dona de si mesma. E então, descobre que sua paz não depende de que tudo saia perfeito, mas da sua capacidade de proteger sua energia diante de qualquer tempestade. E nessa transformação silenciosa, mas profundamente poderosa, você recupera o seu verdadeiro poder. Jamais esqueça, calma não é passividade, é a marca de uma mulher que sabe exatamente quem é e que nunca se deixa arrastar por nada nem por ninguém.